Quero agradecer a essa rica oportunidade de poder servir ao Senhor, servindo nessa igreja maravilhosa. Quero agradecer ao pastor Sérgio, Neiva e sua amada esposa Fabiana e toda a liderança por me permitir estar aqui, amém? Somos nordestinos, amém? Da cidade de Olinda, Pernambuco, então não fica muito preocupado com o meu sotaque, mas recebe tudo que Deus tem, porque certamente haverá um rompimento nesse lugar. Eu fui bancário 26 anos da minha vida. Começamos tudo novo, eu e minha esposa, amém? Casamos novos, 21 e 20 anos. Ela diz que é 19, porque sempre tem isso, amém? 38 anos de casado, mas só faz aniversário quando chegar naquele mês e naquele dia. Eu já estou no ano, eu já digo logo, amém? Mas casamento tem isso, não é verdade, gente? Tem essas coisas prazerosas, amém? E então, ela tinha 19, então eu tinha 20, né? E eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, carteira assinada. Antes trabalhava porque eu queria ter o meu dinheiro. Então, hoje eu fui servente de pedreiro, eu já tomei conta de carro de pessoas na rua, já carreguei sacola de feira. É feira que chama aqui? Porque a impressão que a gente tem aqui em Maringá é que a gente está em outra nação. Glória a Deus. E estamos pastoreando já há 25 anos a Igreja Verbo da Vida em Rio Doce. E eu vou te dizer, queridos, conhecer essa palavra revelada, fazer o rema, depois de receber Jesus, que foi a melhor coisa que existiu na nossa vida. Amém? Não tem outra igual. Mas ser nascido de novo e ser destruído pelo adversário, porque nos falta o conhecimento revelado, é muito ruim. Então teve um intervalo de tempo ainda, que a gente sofreu muito por não conhecer essas verdades espirituais que são ensinadas no rema, com muita unção, muita sabedoria, muita propriedade, muita convicção. Eu não sei se você tem conhecimento disso, né, os demais que estão conhecendo o rema agora, mas essa escola é uma escola espiritual, internacional e interdenominacional. Amém? Então, aquele nosso irmão que está na igreja católica, que crê que Jesus existe, que é o Salvador, ele pode fazer o rema. Amém? Aquele irmão da Batista, da Presbiteriana, da Quadrangular, da Assembleia de Deus, pode e deve fazer o rema. Então, eu estou aqui encorajando você que faz parte dessa igreja, ou você que está nos visitando, a divulgar essa escola, porque é uma oportunidade ímpar, querido. Eu sempre costumo dizer, não retarda o teu crescimento espiritual que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Deus tem algo extraordinário para fazer nessa cidade e você faz parte disso. Deus tem algo extraordinário para fazer nessa nação e você faz parte disso. Deus tem algo extraordinário para fazer nesse mundo e nós fazemos parte disso. Está comigo, querido? Diga, eu sou ungido. Amém? Você é ungido por Deus. Em 2002, eu, 2 anos no pastoreio, debaixo de uma pressão financeira que você não faz ideia. Faz não. Só quem faz é o pastor principal e a esposa dele. Nem os auxiliares, quando tem esse momento de pressão, por mais que saiba, não passa pela mesma pressão. Por quê? Porque o governo está sob o pastor principal. Abra, por favor, Salmos 2,4. Salmos 2,4, o que é que diz? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dos seus inimigos. Ok? Os nossos inimigos não são as pessoas. Eu sei que o povo do Paraná ama rir. Por que eu estou dizendo isso? Porque possa ser que aconteça, durante a ministração, eu dar uma risada. E eu não estou rindo de você, mas eu estou rindo a favor de você. Porque a unção de alegria traz rompimento. É desbravadora, 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 desbravadora. Amém? Então eu me encontrava nessa situação em 2002, a gente numa reforma na igreja, querido, e estava tudo muito bem. Fizemos uma primeira reforma, 11 meses construindo e pagando tudo direitinho, tudo com cuidado, tudo bem planejado.
isso de 2000 até 2001, aí Deus disse, agora você vai reformar a nave, porque a gente tinha feito os departamentos que não existiam. Para você ter ideia, a igreja era feia, que só não doía na alma por causa da palavra que a gente recebia. E aí, queridos, para a gente ir ao banheiro, só tinha um banheiro precário. Que você sabe aquele banheiro que você vai usar ele, e você tem que pegar a porta e tirar assim com a mão, e você lá dentro, você tem que ficar escorando de alguma forma, para ninguém entrar? Pronto, foi assim que nós pegamos o pastoreio da igreja, e construímos as salas, porque não tinha departamento infantil, construímos banheiros para homem, criança, mulher, e aí depois Deus disse, agora reforma o templo. Aí na reforma da nave principal, né, e não dos departamentos de construção, ele deu uma nota no meu coração, 3 meses. E aí eu consultei algumas pessoas e disseram, se tiver uma grande equipe, consegue fazer em 3 meses. Eu disse, bom, existem anjos, contratei um mestre de obra, 2 ajudantes, e o resto era voluntário. 45 dias, mais da metade da igreja pronta, mas aí o mestre de obra ficou na carne, e aí ficou, sabe, não andava mais o serviço. E Deus disse, tire ele, eu não tirei. Porque eu fiquei pensando, o cara é casado, tem 2 filhos, não sei o quê, né? Desobedeci a Deus. Fiquei na carne também, fiquei com raiva. E, gente, você na carne, com raiva, o dinheiro desaparece. Deus estava operando milagre financeiro. Diga assim, milagres financeiros. Bom, se você não crê em milagre financeiro, não tem problema, você não recebe. E aí, um dos milagres financeiros que eu vi na nossa igreja, foi um pecador. Ele passava na frente da igreja, e um certo dia ele nos procurou. Eu estou encurtando aqui. Ele disse assim, quero ofertar nessa obra. Alguma coisa me diz que eu devo ofertar nessa obra. Quanto o senhor está precisando, pastor? Eu disse, quanto Deus mandou você dar? Isso em 2002. Tirei o pedreiro, o mestre de obra, com a equipe dele. Agora, queridos, os voluntários, deixa eu lhe dizer, a força dos voluntários numa igreja local é algo extraordinário. Amém? Os cooperadores, né? Aqueles que são cooperadores de Deus. Amém? Aqueles que são chamados. Entenda, quando eu digo voluntários, são aqueles que são chamados para o ministério dos socorros, que vão vir servir. Aqueles que arrumam tempo para servir na igreja local. Eu estou falando com aqueles que arrumam tempo para servir na igreja local. É porque Jesus chama os ocupados. E aí, vamos embora. Pecador, preste bem atenção. Pecador, agiota, eu não sei se vocês conhecem esse termo aqui, encalhado. Uma certa idade, não tinha casado ainda. Aleluia! Eu não disse que vocês gostam de rir? Após ele ofertou R$4.500, se converteu. Preciso dizer que ele casou? Casou. Virou pai, porque ele teve filho. Está comigo? O poder de uma semente. Você não tem ideia, o poder de uma semente, de uma plantação. Ok? Mas foi nesse momento de caos que Deus me deu essa visão do sobrará. Ele disse assim para mim, por que você está pensando em falta de dinheiro se eu não penso? Pense em sobrará. E ele disse algo mais, ele disse, falta de dinheiro não tem poder sobre os meus filhos, porque eles são ricos em Cristo Jesus. E este ano, veio uma nota no nosso coração e nós lançamos a marca Sobrará, com alguns produtos. Dentre eles essa agenda aqui, maravilhosa. Aqui eu falo um pouco da visão do Sobrará. Também tem algo para você escrever seu planejamento financeiro. Todo mês tem uma paginazinha aqui que você coloca lá quanto você ganha, o que você gasta, seus custos fixos.
ou custo de vida, como alguns chamam. Está entendendo? Porque a vida de prosperidade envolve você ter um controle das suas finanças. Vou chamar minha esposa, que ela vai presentear a reverenda. Aí tá, glória. Depois da minha pessoa e da minha esposa, qual o seu nome, querido? Renan? Depois da minha pessoa e da minha esposa, Renan é o irmão mais elegante aqui do culto, viu? Veja lá, olha bem para ele. Fica em pé, Renan, fica em pé. Olha aí, ó. Amém. Então, se você desejar adquirir, está ali nossos produtos, tem boné, tem caneta, tem bolsa. E não é pecado um pastor ter uma marca. Alguns crentes, né, ficam bem animados, né, quando botam uma roupa de marca e se sentem valorizados. Mas, na realidade, você é que valoriza a marca que você está usando. Algumas pessoas querem ser aprovadas por outras, dependendo da marca de roupa que está usando. Nós não vendemos cura, nós não vendemos alegria, nós não vendemos paz, nós não vendemos salvação. Tudo isso é de graça. Mas, em vez de usar uma roupa de um político, por que não botar uma camisa Sobrará? Em vez de usar um boné, né, de outra empresa, por que não usar com a marca Sobrará, que carrega uma visão? Uma visão, querido, da palavra de Deus. Eu posso te garantir pela palavra que o maior milagre que já existiu e não haverá outro, foi um milagre de provisão. Existia um escrito de dívida contra mim e contra você. Jesus pagou o preço. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Eu estou te trazendo a revelação que a salvação é um milagre de provisão. Deus, Criador, Ele criou todas as coisas, ou seja, Ele proveu todas as coisas antes de trazer o homem à existência. O primeiro milagre que Jesus efetuou aqui na face da terra foi um milagre de provisão. Acabou o vinho, mas o vinho não pode acabar quando Jesus está. O vinho não pode acabar no casamento quando Jesus é o centro do casamento. Oh, aleluia. Aí sabe o que Deus disse para mim? Vá rir da falta de dinheiro, vá zombar da falta de dinheiro. Ei, gente, esse princípio serve para todas as coisas. Serve para zombar, querido. Quando vem uma enfermidade para o teu corpo físico, você tem que zombar porque você já é curado em Cristo Jesus. Gente, a palavra da fé é para ser vivida diariamente. Eu me recordo quando começamos a fazer o Rema, que na época era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, em 1995, o banco que eu trabalhava foi vendido. Na época, o Banco Nacional. E ninguém me conhecia no outro banco. Mas eu sou o José. Você é o José na empresa que você trabalha. Você é aquele que está prosperando a sua empresa. Você é aquele que seu patrão está sendo abençoado. E aí meu regional disse: Cleone, rapaz, já tentamos conseguir um local para você e não conseguimos. Eu disse: não se preocupe comigo, se preocupe com os demais, porque Deus tem um lugar para mim. Porque eu aprendi que eu não tenho que falar negativo. Eu aprendi que eu não tenho que dizer: meu Deus, e agora eu vou ser demitido? Aí sabe qual era a minha confissão? Não serei demitido, serei promovido. Ei, não serei demitido, serei promovido. Sabe o que aconteceu? Exatamente isso. Quando meu nome foi citado numa reunião, todos os gerentes gerais das agências e aqueles que não me conheciam, aí teve um que se lembrou de mim e disse: eu conheço Cleone. Aí começou a falar as qualidades que Deus fez com que ele visse. E quando ele entrou no banco, eu ensinei muita coisa para ele. Ele disse: eu quero trabalhar com esse rapaz. E ele falou tão bem de mim, graças a Deus, que todos queriam. Agora eu preciso te dizer que eu não chegava atrasado, que eu não faltava, está entendendo? Não é? Acordar mais cedo, está comigo? Eu tenho duas ministrações para vocês hoje. Bota primeiro o slide, por favor. Quando você nasceu, e todos nós aqui nascemos, não é verdade? Sim ou não? Sim. Yes ou no? Yes. Deixa eu falar algo para ti. Quando você nasceu,
você nasceu. Vê que revelação. Agora deixa eu te explicar essa revelação. Muitos ficam se questionando, e alguns até na sua infantilidade, no seu momento, sabe, de uma possível crise de rebeldia familiar, pensa e talvez até verbalize: como eu queria ter nascido em outra família, como eu queria ter nascido num berço de ouro. Mesmo aqueles que nasceram em uma família com muitas posses, ele nasceu. Quantas pessoas que nasceram numa família de muitas posses e vivem na miséria? Ele se tornou uma pessoa próspera ou não? Agora, a Bíblia me garante, e garante a você, que quando nós nascemos de novo, nós nascemos ricos. Não, gente, eu pensei que se você pegar essa cadeira e jogar assim para cima, parar ela aqui no peito e dar glória a Deus, amém. Diga: quando eu nasci de novo, eu nasci rico. Diga: eu sou rico em Cristo Jesus. O problema é que os crentes estão associando ser rico com ter dinheiro. Dinheiro é um complemento. No período da pandemia, a filha de um banqueiro que faleceu, o banqueiro faleceu lá de Portugal, ela disse assim: meu pai morreu porque lhes faltou aquilo que nós temos de graça, que é o ar. Ou seja, bilionário não conseguiu ficar vivo. Queridos, muitos crentes estão sofrendo porque estão vivendo em ansiedade. E é possível, mesmo ser nascido de novo, não desfrutar da salvação, não desfrutar de paz, de alegria, de um bom relacionamento conjugal, porque está preocupado com contas, está preocupado com as finanças. Entende? Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos rico. Nancy Dufresne é uma ministra cheia do Espírito Santo. Ela falou algo, certa feita para nós, numa conferência de ministros, acredito eu, e ela disse assim, se eu me recordo bem do local, amém, querido, está tudo passando tão rápido, mas a ministra é ela, ok? Ela disse que alguém perguntou para o judeu: o que você faz para ser rico? Ele disse: eu sou judeu. E aí a pessoa perguntou de novo ao judeu: não, você não entendeu, eu estou perguntando o que você faz para ser rico. E ele disse: eu sou judeu. Ei, o que você faz para ser rico? Eu sou judeu. Ela disse: é isso que muitos crentes estão pensando. Na realidade, eles estão separando o ser rico da salvação. Se você é filho de Deus, você é rico. O judeu, querido, muitos não creem no Messias ainda, Jesus como já tendo vindo, mas eles creem na aliança de Abraão. E a aliança de Abraão, que Deus fez com Abraão, lhe prometeu prosperidade a ele e a toda a sua descendência. Deuteronômio 8:17, você pode colocar aí, por favor? Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes ele está falando que a pessoa prosperou, adquiriu casas, rebanhos. Está comigo, queridos? Hoje seria carros, muitas roupas, né, investimento financeiro. Sabe que não é pecado o crente guardar dinheiro? Nós somos avós agora, eu e minha esposa. Que coisa maravilhosa, gente. Minha netinha, com 1 ano e 5 meses, ela me viu dar um brado de sobrará na igreja. Aí outro dia eu fui visitar meu filho, né, meu filho, assim, força de expressão, porque foi visitar a neta mesmo, entende, querido? É uma questão assim, sabe? Logo que ela nasceu, a gente entrava na casa, só procurava saber, passava por Priscila, que é a nora, por ele, só queria ver a menina. Calma, gente, calma. E ela com 1 ano e 5 meses, quando ela sai do corredor da casa dela: sobrará. Aí hoje, quando eu dou um presente para ela, eu vou no shopping com um sorvete. Aí ou a gente está jantando, né, numa pizzaria, ou almoçando, ela agradece. Aí ela faz: sobrará, vovô. Ela está dizendo assim: compre mais presente. Está comigo? A Bíblia diz que nós devemos deixar uma herança
para os filhos dos nossos filhos. Acho que Deus tem alguma coisa a ver com os netos. Agora entenda, muitos brasileiros estão deixando consignado, estão deixando empréstimo, dívida, mas ele mandou deixar uma herança. Gente, se ele mandou deixar uma herança, quer dizer que a gente tem que guardar dinheiro também, não por medo de falta, mas como um planejamento, também estratégico, ok? Então ele diz aqui, próximo versículo: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Força você pode entender por unção, capacidade, poder para adquirir riquezas, poder para adquirir riquezas, poder para adquirir riqueza. Ele não fala para adquirir pobreza, para confirmar o que é a aliança. Então a aliança que Deus fez em Cristo Jesus, por isso, querido, que lá em Isaías 61, vamos lá, Isaías 61, 9, por favor, diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes do meio dos povos, todos quanto os virem o reconhecerão como família, família bendita. Uma família bendita certamente não vai estar como eu estava lá atrás, andando com um sapato furado, com contas acumuladas. Isso pode ser uma fase na sua vida, mas quando a palavra rema chega, você mesmo estando vivendo essa tempestade, que é momentânea, que não se compara com a glória que vai vir, você deve declarar a palavra. Então eu estou fazendo lá o rema, em 1995, aí eu já fiquei, querido, em sala de aula, o pastor Moacir lá de Campina Grande, e ele abriu a boca e todo animado, rindo. Eu tinha motivo para rir? Até tinha, mas não sabia, né? Eu já era salvo, só em ser salvo a gente tem motivo de sobra para rir. E eu aí sentado e ele ensinando, aí ele deu uma vez assim, ganhei um carro. Gente, um misto de sentimento invadiu o meu ser. Sentimento de inveja, porque não eu? E eu vim aqui para aprender isso. Eu quero dizer que não é o carro e eu estou devendo. Eu ando com 2 vales de transporte, eu com todo cuidadinho para o suor não rasgar. Mas eu decidi fazer algo, não é? Porque uma pessoa disse: esse povo do Kenneth Reagan, eles são exagerados, têm uma fé exagerada. Eles creem que crente não é para passar fome, que crente não é para ser pobre. E ele dizia isso, eu não tinha essa risada não, sabe? Mas aqui dentro de mim fazia... Diga isso que eu quero, que eu não nasci de novo para ser pobre, né? Nem para passar fome. Quem disse? Não tem esse não, Deus não bota na prova do pão não, nem de roupa. Nem bota a prova no casamento, confusão. Não, é você mesmo que não está obedecendo os princípios, entende? E aí, eu disse, sabe de uma coisa? É para declarar. Então eu comecei, eu sou rico. E sentindo um gelinho. Porque choveu, aí o gelinho nos pés, da água entrando. Eu sou rico. Pegava a minha filha Carol, que era adolescente na época, né? Filha, que a gente ia de ônibus, eu deixava ela na escola, ela descia e eu ia trabalhar. Filha, bota o cinto de segurança para a gente ser multado, vamos. Isso parece idiotice, né? Mas essa idiotice fez com que a gente já desse 2 carros. No total foram 3, porque eu tinha dado um antes. E já ganhamos 3. Né? Essa loucura da fé fez com que a gente tivesse prédio próprio na igreja já há muitos anos. Né? É dito que foi o primeiro verbo da vida a ter prédio próprio. Eu vou te dizer, essa loucura fez com que a gente comprasse uma casa, tudo sendo guiado pelo Espírito, entendeu, querido? Com planejamento. A casa já foi quitada. Se você me perguntar, querido, se eu pensava em um dia morar numa casa com piscina, nunca. Por quê? Porque quando eu nasci no meio, né? Eu estou, na nossa família, são 8 irmãos. Né? Então, depois de mim nasceu, né, mais 2, 3. Então, e é aquela coisa, piso de cimento, sabe, dormindo em beliche,
um em cima e outro embaixo, um em cima e outro embaixo, um quarto só, o outro quarto as 3 mulheres, e o outro quarto meu pai e minha mãe, né? Então eu vivi isso, talvez você não tenha vivido, mas eu vivi, né? Roupa nova só no São João e Natal, se desse. Algumas vezes eu menti para minha esposa, a gente casado, e aí ela queria que eu comesse brócolis, mas em casa só era cebola, alface, pimentão e tomate. Aí eu dizia, não, não gosto não. Puxa, eu não comi, estou mentindo. Está entendendo, querido? Mas quando você vem para a realidade da nova criação, eu estou falando da realidade da nova criação. Não interessa onde você nasceu, o que interessa é que você nasceu de novo, e o que Deus tem preparado para você é algo extraordinário. Vale a pena você se render à palavra de Deus, vale a pena você se esforçar, querido, para fazer o rema, se você ainda não fez, porque se eu fosse olhar para a minha vida e para a vida da minha esposa, nós não teríamos condição financeira, ou melhor dizendo, provisão financeira para fazer o rema. Mas decidimos fazer, porque quando você bota o pé nas águas, o mar se abre. Falta de dinheiro é só um pensamento, sabe? E Deus arrumou uma pessoa para nos dar a carona. Aí já começamos a economizar a passagem. Alô? Está comigo? E muitas outras coisas aconteceram. E eu quero te dizer, queridos, já fomos para lugares também que nem imaginava. Eu já preguei em um barco no mar da Galileia, em Israel, em 2019. E quando a pessoa me convidou, ele disse assim, vamos, eu estava numa outra reforma agora na igreja, tá? Que ficou mais bonita ainda. E naquela pressão, né? Porque o crente cresce debaixo de pressão. O reino de Deus é como um homem pegasse um fermento e levasse a massa, depois vai para o fogo, para o bolo crescer. As pressões são desafios que a gente bota a palavra para funcionar, vai dar risada na cara do capiroto, vai zombar dele, porque vai acontecer o que Deus disse. A Bíblia diz, tirai com alegria das fontes de salvação. Você tem que pegar as promessas já rindo, sabe? Quando você ri, você está dizendo para Deus, confio na tua palavra. E você está comunicando para o inferno, não confio em ti. Vou dar um exemplo aqui prático, posso? Posso sim ou não? Ok, quem aqui no convívio, seja com o cônjuge, seja com pessoas da família, seja com pessoas no ambiente de trabalho, e essa pessoa de repente mentiu para você, certo? Essa pessoa mentiu, aí você diz, rapaz, por que tu mentiu para mim, não sei o que, tal, não me perdoe, tal, então você vai e perdoa. Aí a pessoa vai e mente de novo. Ah, rapaz, está mentindo de novo, aí você vai e perdoa, não é? Aí a pessoa vai e mente de novo, aí você vai. Aí não chega um momento que você diz assim, espera aí, não acredito mais em você. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Essa é a guerra do fogo. Sim ou não? Sim. Pois bem, por que está acreditando no diabo se ele é o pai da mentira? Essa mesma atitude tem que ter com ele. Não acredito em você. Eu acredito em Deus, na palavra que é a verdade. E a palavra de Deus diz que eu sou rico. Gente, existe uma unção dentro de mim, dentro de você, que faz com que as coisas comecem a acontecer. Olha, a neurociência já está confirmando, alguns anos para cá, que só em você pensar, você move algo ao seu favor, seja para o bem ou para o mal. De onde eles tiraram isso? Como imagina em tua alma, assim será. Está comigo? Agora imagine a gente pensando e falando. Então quando eu dizia eu sou rico, os céus estavam se movendo ao meu favor, os anjos estavam se movendo ao meu favor. E aí pessoas estavam sendo movidas, querido, para nos abençoar. Nós ensinamos nosso filho, minha esposa, mais do que eu, porque eu ia trabalhar, ela ficava em casa com as crianças, e ela ensinou nosso filho, porque nosso filho queria Danoninho, não era Daniel? Mais novo do que Carol, queria, e não tinha. E é ruim demais, quando um filho seu pede algo que você não tem. Mas antes ele dizia, não tem. Mas depois que o rema chegou, filho, nós temos um, não tem, mas nós temos um pai celestial que tem. Vamos orar a ele, minha esposa não orou, e de repente Deus usou quem? Quem? Sem saber de nada. Quem?
a sogra. Pegou, deu um dinheiro para ele, só, isso aqui é para Daniel. Daniel é nosso filho. Está comigo? Você, querido, você precisa crer na palavra. Amém? Você precisa crer na palavra. Você precisa crer na palavra. Você precisa crer na palavra. Todos os dias eu preciso dizer isso para minha alma. Alma, você tem que crer na palavra. E declarar a palavra. Declarar a palavra. Amém, queridos? E aí a gente começou a ver os resultados e é muito bom, querido. Agora preste bem atenção. No reino de Deus você recebe dando. Nesse tempo da vaca magra, a gente ofertava, dizimava, não é? Brigava. Amém? No segundo ano do rema, primeiro dia de aula, segundo ano do rema, minha esposa quis pegar, ela até segurou, uma panela de macarrão fervendo para jogar em mim. Mas Deus deu livramento. Amém? Porque deixa eu falar uma coisa para você, querido. É um processo a mudança. Amém? E a gente se arrependeu e colocou a palavra em prática. E a gente viu resultados, porque um casal que não anda em unidade deixa uma porta aberta para o diabo, e aí você não prospera. Eu não estou falando de dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Muita gente tem dinheiro, mas não tem seus filhos dentro de casa. Não tem harmonia familiar. Não se congregam. Sabe? O Senhor alertou aí nesse texto de Deuteronômio: quando se multiplicar tuas pratas, teus bens, teu ouro, não se eleve o teu coração e se esqueça do Senhor. Muitas pessoas chegam na igreja e chegam, querido, não tem nem a cachorrinha para puxar. Chegam devendo, começam a ouvir a palavra, começam a prosperar financeiramente, começam a melhorar o casamento, o relacionamento, começam as coisas a funcionarem. E aí daqui a pouco não tem tempo mais para vir para a igreja, porque está cansado, mas antes tinha. Se o cansaço te para, estou falando que não podemos e devemos descansar. Eu estou falando também que se a ausência temporária do dinheiro te para, querido, você deve se congregar e convidar outras pessoas. Amém? Você pode colocar o segundo slide, por favor? Se tudo que você tem não pertence a Cristo, você não pertence a Cristo. Eu não sei se você sabe disso, mas o carro que você tem não é seu. A casa que a gente diz que é própria, estando ainda financiada, não é sua. Duas vezes. Primeiro que é de Deus. Segundo, é da instituição que você está pagando ainda. Com essa consciência, deixa eu te falar um negócio. Devolver os dízimos é uma questão de honra. Dízimo significa dizer a 10ª parte. E ofertas deve acontecer de duas formas. O propósito e o coração está envolvido, ok? Mas eu considero uma via de mão dupla. Tanto você dá o valor que você se dispõe a dar, e esse valor você deve desejar crescer sempre. Se você não tem alvos de crescimento na área de oferta, todo ano eu quero dar mais do que eu dei o ano anterior. Amém? Um amém ali atrás. Isso também foi por todos. Porque tem gente que tem alvo de querer receber, mas você tem que ter alvo de querer dar. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Tanto você dá conforme você bota no coração, como também você dá conforme Deus fala ao seu coração. Que geralmente é um valor maior do que aquele que a gente pensa. Não sei se você vai ter essa experiência, mas tem resultado. Amém? Então, tudo que nós temos, não entregamos nossa vida para Ele? Por isso que a gente não teve dificuldade de dar um carro, não teve dificuldade de dar outro, né? Minha esposa não teve dificuldade de dar boas ofertas, querido, na igreja local, a pessoas, ao esposo aqui, e eu também para ela. Se você nunca deu uma oferta para o seu cônjuge, eu quero lhe encorajar você a dar. Eu não estou falando de você dar um dinheiro pela pessoa pagar a conta, nem também o marido aqui chegar e dizer assim: tome, eu não sei como você chama a sua esposa, né? Minha gatinha, né? Minha filha, minha leoa, não sei, não é? Entende? Depende, né? Ó, isso aqui é para você ir para o salão. Não, é para dar e ponto.
não lhe interessa o que ela vai fazer com o dinheiro que você deu como oferta para ela, e vice-versa. Eu vou dar um amém. Próximo, por favor. Deus é extravagante, mas Ele não é desperdiçador. Amém? Gente, preste bem atenção. Eu já orei e parou um temporal. Eu já orei e parou a chuva. Tá? Foram essas duas situações. Mas eu nunca orei e multiplicou pão e peixe. Agora pensa comigo. Jesus estando aqui, Ele multiplicou pães e peixe. E aí Ele mandou recolher o que sobrou. E está bem específico lá no texto, para que nada se perca. Quanto de comida você está botando no lixo? E outras coisas? Segurei. Abra lá em Provérbios 10, 22. Diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Eu vou ler aqui em outra versão. Na mensagem diz o seguinte: a bênção do Eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera e nem acrescenta. Aí ele diz, na linguagem de hoje: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Gente, de tudo que eu falei, se você pegar isso por revelação que eu vou te dizer agora, dentro de mim, dentro de você, existe uma unção para que você não trabalhe diariamente de forma natural. Deus tem mais interesse que você tenha dinheiro do que você pensa em ter. Eu estava ensinando, não sei se foi lá em Campo Grande, mas eu estava ensinando no Rema essa matéria, vida de prosperidade, e eu estava ensinando sobre dízimos e oferta, né? E aí um aluno, no intervalo, veio falar comigo. E ele disse assim, ele disse para mim, assim, eu professor do Rema, e a gente como professor tem pergunta que o aluno faz que a gente não sabe responder. Mas eu nunca estou só, o Espírito Santo está sempre comigo. Aí a gente responde, não é? Não é que a gente é o tal, né? O tal é ele, amém? Ele disse assim, professor, e Deus precisa do meu dinheiro? Me diga aí. Eu estou lhe perguntando, professor, Deus precisa do meu dinheiro? Tudo muito rápido, né? Aí eu disse, deixa eu lhe perguntar algo. Eu falei isso aqui em sala de aula? Aí, não, mas eu quero saber se Deus precisa do meu dinheiro, porque eu tinha falado sobre dízimo e oferta na aula. Aí subiu, eu disse, quer saber? Eu disse, o Espírito Santo me disse, eu disse, eu não disse que Deus quer o seu dinheiro, disse? Não, mas eu quero saber, o senhor não falou sobre isso não, eu quero saber. Aí depois eu vou lhe dizer, Deus não quer o seu dinheiro não. Como eu já lhe disse, que eu não disse isso. Deus não quer o seu dinheiro. O que Deus quer é o dinheiro que pertence a Ele que você está ficando. Deus estabeleceu que 10% de tudo que nós ganhamos pertence a Ele. Alguém aqui no nosso meio, possa ser que não tenha, tá? Mas alguém aqui no nosso meio tem processo na justiça? Fique em pé, por favor. Quem tiver, fique em pé. Não é pecado não ter processo na justiça, amém? Se for coisa boa. Aleluia. Quando eu saí do banco, eu passei um ano em conversação com o Senhor para saber se era para botar na justiça, né? Porque eu fui muito favorecido lá. Mas tinha algo que eu tinha que botar, era um direito meu. Coloquei. Primeiro ano, eu recebi a parte em controvérsia, que é aquela parte que o banco entende que deve. E o restante, o banco recorreu para a segunda instância. E eu disse para o nosso advogado, ele disse, ó, Cláudio, na segunda instância pode ser que vá para Brasília. Eu digo, meu dinheiro não vai para Brasília. Fazer o que em Brasília? O dinheiro tem que vir para o meu bolso. Está comigo? Mas eu venci esses pensamentos. O advogado do banco é mais forte. E não sei o quê, e não sei o quê, porque vai comprar o fulano de Beltrano. Não. Ninguém pode. Agindo Deus, ninguém impedirá. Você quer saber?
no outro ano eu recebi outra parte. O banco perdeu o prazo para recorrer para a terceira instância. E eu fui bancário há 26 anos, nunca vi isso acontecer, porque inclusive eu era preposto. Eu creio nos anjos. O irmão Kenneth Hagin ensina isso e eu aprendi. Existem anjos ministradores, está na palavra, que trabalham ao meu e ao seu favor. Então você levanta as mãos que eu vou orar agora para esses processos ser liberados em tempo recorde. Na autoridade do nome de Jesus. Nós tomamos a autoridade contra o espírito de miséria que está segurando esse dinheiro que pertence ao povo de Deus através desses processos. Em o nome de Jesus, caia fora. Anjos ministradores da parte do nosso Pai Celestial, vão e façam esses processos correr velozmente. Aqueles que já têm sentença favorável, que os recursos sejam liberados, alvarás sejam assinados na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos, se porventura foi para Brasília, vai voltar em tempo recorde, em nome de Jesus, e vai ser liberado na autoridade do nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Só te lembrando, você deve dizimar também desse processo, além de uma boa oferta para a igreja local, aproveitando a oportunidade, também honrando o casal pastoral e dando uma oferta para eles. Se você nunca deu uma oferta para esse casal, você tem que dar, honrar a unção. Amém, queridos? Alguém aqui quer vender um imóvel, entenda, vender um imóvel com propósito. Você tem um imóvel e tem no seu coração que você quer vender. Pois bem, fique em pé. Então vamos liberar os anjos. Está comigo? Na autoridade do nome de Jesus. Pai, está aqui os teus filhos. Eles querem vender um imóvel porque tem um propósito. E nessa autoridade que o Senhor nos conferiu, nós ordenamos, todo empecilho caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. E eu chamo a existência agora bons clientes para os meus irmãos, pagando o preço justo, na autoridade do nome de Jesus. E em nome de Jesus, inclusive essa papelada que está toda enrolada, desenrolando na autoridade do nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A bênção enriquece, não acrescenta dores. O apóstolo Paulo confirmou o que o Senhor falou, o que o profeta Isaías falou, quando ele disse: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua riqueza, pobreza, nos tornássemos ricos. Ato de substituição, que foi feito no reino espiritual e demonstrado na cruz do Calvário. Então, ele transferiu prosperidade, bênção, querido, é o favor de Deus na minha vida e na tua vida. Sabe, pessoas ficam pensando, só pastores recebem oferta. Deixe de ser incrédulo, você já deveria ter recebido a oferta até de uma pessoa desconhecida. O problema é que você não está cheio de Deus, não ora em casa, não lê a Bíblia em casa. Como é que você quer ser atraído por alguém que quer lhe favorecer? Nós temos aqui um milagre. Ana Laura, fique em pé, Ana Laura, vem aqui à frente. Lindona, não é lindona? Filha do casal ali. Quando nasceu com problema no coração, não foi isso? Doença? 4 defeitos no coração. A medicina não tinha esperança, mas nós temos um Deus todo-poderoso, o poder de uma oração, o poder de crer em Deus. Qual a sua idade hoje? 16. O quê? 16. E vai viver muito mais. Amém? Eu estava em Curitiba quando eu recebi essa informação, e depois nós fomos para Campo Grande e conhecemos, né, um casal lá, e a gente ficou orando. Não só a gente, né, outras pessoas oraram. Amém, queridos? E ela está aqui. Vai fazer o rema? O quê? Explosão. Pode sentar, obrigado. Uma salva de palmas para ela, amém? Aleluia. Eu te pergunto, dinheiro compra isso? Não, querido. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra cura. Você pode ter o melhor plano de saúde, e deve ter o melhor plano de saúde que possa existir, mas o plano de saúde não garante saúde. A Bíblia garante. A Bíblia garante. Você pode ser o empresário mais rico, você pode ter o maior salário que possa existir na face da terra, mas não garante multiplicação. A Bíblia garante.
Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu vou te dizer. Por causa de uma conexão. Um homem que eu conheci em 2019, deu uma oportunidade para pregar na minha igreja, já nos deu várias oportunidades. Todo ano, a partir de 2019, ele vai fazer um evento lá na nossa igreja, levando pessoas maravilhosas, pessoas cheias do Espírito, cheias de sabedoria, pessoas de caráter. Aí Deus já sabia que isso ia acontecer, porque Deus não é pego de surpresa. Aí trouxe Sérgio Neiva de aqui da Mana para cá, para abençoar a tua vida. E aí ele entrou em contato comigo, eu falei com uma pessoa que me trouxe, ele disse, pode ir, Cleon. É seu amigo, é meu amigo, vá lá. Está comigo, querido? Essas coisas de dinheiro não compra. Não me conhecia, ele não me conhecia, nem eu o conhecia. Convidei para pregar na minha igreja. No almoço, eu, ele, minha esposa, ele me chamou para ir para Israel. Eu disse, não vamos, que eu estou construindo. E até porque eu não tenho esse sonho, quem tem minha esposa, eu teria que ir os dois. Ele disse, então vai os dois. Eu disse, não, é muito caro para ir para Israel. Ele disse, eu não sei o que é caro para você, diante de um pai de amor desse que nós temos. Eu disse, eu vou orar. Aquela resposta que a gente dá quando não sabe o que dizer, a gente diz assim, eu vou orar, para dar uma ideia de espiritual, né? Aleluia. No almoço ele chegou e disse, olha, está aqui, $1.000 de oferta para você, para vocês irem para Israel. O que aconteceu? Só foi eu dizer na igreja, nós vamos para Israel. Aí dei essa risada, ele caiu debaixo da unção, e o povo começou a ofertar a nossa vida, e nós fomos para Israel. E ainda preguei lá no mar da Galileia. Mike Shia, da casa de Davi, foi o nosso intérprete. Ele só não conseguiu interpretar a risada, mas tudo bem. Oh, aleluia! Diga, Deus é bom! Todavia, porém, onde estaríamos nós se em 1995 não tivéssemos decidido fazer o rema? Essa escola é espiritual, querido, abre portas no reino do Espírito para você. Amém? Diga, eu sou abençoado. Ageu, abra lá em Ageu. Algumas pessoas ficam dizendo assim, mas rapaz, de falar de dinheiro na igreja, né? A gente fala de dinheiro na igreja porque tem que falar, está na Bíblia. A gente fala de sexo porque está na Bíblia. Fala de família, de perdão porque está na Bíblia. Tem que se falar na igreja. Está comigo? Quem aqui, sinceramente, quem aqui não gosta de dinheiro? Não levante a mão, só... Porque se você não gosta de dinheiro, o dinheiro não vem para você. O dinheiro tem isso, ele só vem para quem gosta dele. Espera aí, pastor, mas a Bíblia diz que o amor, sim, um amor é diferente, gostar é diferente. Gostar, eu gosto do meu carro, mas se der mandar dar, eu dou, porque eu amo a Jesus. Entendeu a diferença? Mas se eu não gostar de dinheiro, ele não vem. Gente, quando você chega nesse nível, preste bem atenção, isso é um exercício da fé, de você não se preocupar mais com contas. Sabe que eu tive que pedir perdão a Deus, Sérgio Neiva? Eu, estou falando de mim, tá? Tive que pedir perdão a Deus, porque muitos anos, mas também faz muitos anos já que eu pedi perdão a Deus sobre isso, tá? Mas muitos anos eu chegava na igreja, na hora do culto, e eu, vamos supor, essa irmã está aí, é a posição da igreja lá, né? E está Sérgio Neiva ali, aí eu fico exatamente ali onde está Sérgio Neiva e André fica ali. Aí muitas vezes eu chegava, querido, no culto, pensando já nas contas que a gente tem que pagar na segunda-feira. Aí eu tive que pedir perdão a Deus por isso. Meu Deus, eu não tenho que pedir, tenho que chegar no culto pensando nas contas. Eu tenho que chegar no culto pensando na presença. E amar a presença. Adorar a presença. Sabe? Essa presença que está aqui maravilhosa. Não estou falando de mim, não, estou falando da presença de Deus. Sabe? E eu percebo uma unção descendo sobre esse ambiente agora, querido. Deixa eu te falar um negócio. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. O nosso foco não são as coisas. O nosso foco é a presença. Verdadeiramente, se você não lê a Bíblia em casa, não ora em casa, você é um religioso. Mas você é filho.
Você tem que ler a Bíblia em casa, tem que orar em casa, botar louvores, adorar, de repente cantar uma música, ter um tempo com o Senhor. E aí você vem para a igreja, querido, e de repente também Deus quer pegar você como um cooperador, como um ungido dele, para abençoar pessoas aí na rua. Fomos para os Estados Unidos, eu e minha esposa, nos irritamos, querido, achamos um absurdo, né? Nas refeições, seja café da manhã, almoço ou jantar, ter que dar gorjeta para os garçons. Mais absurdo ainda foi o que a gente ouviu, que muitos não queriam trabalhar dia de domingo, porque justamente era o povo crente que ia para os restaurantes, e os povo crente mão de vaca, inclusive eu na época, em 2005. Mas assim, aquele pensamento, sabe por quê? Porque a gente ainda estava vivendo, né, numa quase escassez. Mas de um tempo para cá, querido, eu dou mais. Se eu estou num restaurante, tem alguém lá tomando conta do carro, antigamente eu fiz, mas para que esse cara é tomando conta da rua? A rua não é dele. Aí agora não dou mais R$2, dou 5, dou 10. Fique com inveja não, por favor. Amém? A gente vai crescendo, querido. Quanto mais você flui no dar, querido, você está apto para receber. Entende? Apto para receber. Eu não sei como Deus faz, mas eu sei que Ele faz. Né? O ano passado eu coloquei um alvo de dar mais do que eu dei o ano retrasado. Quando foi chegando em novembro, dezembro, foi se abrindo portas, querido, e pessoas deram oferta para mim, e eu não preguei. 30 de dezembro, uma mensagem no WhatsApp: pastor, manda seu Pix. Se pedir, eu dou. Não estava lá no isto, estou precisando. Não estava. Entende? Aí fiz um investimento. E aí no início do ano, fiz o investimento e esqueci. O senhor falou comigo: vou falar de valores, está certo? O senhor falou comigo assim: dê 2 feiras, uma para fulano e para Beltrano, de R$500 para cada um, fazer uma feira. Aí eu obedeci. Mas eu obedeci, querido, mas minha carne naquele momento, Marco Aurélio, tremeu. R$500. Eu não posso nem dizer assim: não, senhor, é tu mesmo, que eu sei que é. Não se engane não. E fiz. Aí esqueci o investimento. Quando eu abri o investimento, mais ou menos dia 17 de janeiro, entenda, meu resultado financeiro, 12 vezes mais. 12 vezes mais. Vou repetir. 12 vezes mais. Se você não se alegra com a prosperidade do seu pastor, se você não se alegra com a prosperidade do próximo, você não está qualificado a receber a prosperidade dos céus. Está comigo? Amém? Vou entrar na outra mensagem, posso? Vou falar de algo que todo crente gosta de ouvir. Dízimo. Hebreus capítulo 7. Quando eu recebi o processo na justiça, um dos, né? Porque a gente também comprou um apartamento que também teve que ir para a justiça, a gente recebeu também. Está comigo? Porque eu não vou perder. Aí, quando eu recebi o processo na justiça, o capiroto veio, disse assim: você vai dizimar? Eu digo: eu não dei 20% para o advogado? Porque as pessoas estão honrando o advogado, não quer honrar Deus, que é o advogado dos advogados. Eu quero te dizer algo para você já ficar bem feliz com o dinheiro que vai chegar, sabe? É do bruto. Porque o bruto é as primícias. Deus não aceita a oferta manca. Imagine dízimo incompleto. Quando você devolve 10% do que você ganha em honra, amor e fé ao Senhor, porque o dízimo é santo, o dízimo, ou seja, pela palavra de Deus, já está separado. Levítico 27:30 diz: Deus já estabeleceu 10% de tudo que nós ganhamos pertence ao Senhor. O dízimo é santo, separado ao Senhor. Aí está na lei, mas também está na graça. Eu vou te mostrar na palavra. Abraão venceu a batalha e ele reconheceu que alguém superior o abençoou para vencer a batalha. Então ele, antes da lei, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque. Agora eu vou te falar um negócio: você não planta o dízimo, você devolve, porque você não pode plantar aquilo que não é seu. Aí,
na epístola aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, amém? O Espírito Santo falando com o seu povo, que havia nascido de novo, o povo judeu, o povo da aliança. Aí ele traz, na epístola que trata sobre a aliança de sangue, nós sabemos que a epístola aos Romanos, o foco maior é na justiça de Deus, não é verdade? Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito, obra da carne, que a nossa salvação não é por obras. E aos Hebreus está falando sobre a aliança de sangue. E o povo judeu entende de aliança, querido. Eu e você não entendem tanto quanto eles. Por isso que eles dizem, eu sou rico, eu sou próprio, porque eu sou judeu. Está na aliança e acabou. Ou seja, Deus, porque fez uma aliança, e Deus não muda, Deus não mente. As coisas acontecem, querido. Aleluia. Aí nessa epístola que trata sobre a aliança de sangue, eu não entendia isso quando eu nasci de novo em 1987, porque a igreja presbiteriana recolhia os dízimos no dia do culto de Santa Ceia. Eu não entendia, mas vim entender, porque Melquisedeque trouxe pão e vinho, Jesus trouxe o Espírito e a palavra, porque este Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus capítulo 7, versículo 1, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí ele diz, considerai pois como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, pagou, eu gosto dessa tradução, pagou, porque você paga aquilo que você está devendo. Você vive de aluguel, você pagou o aluguel, então você já tem aquela consciência que está devendo o aluguel do próximo mês. A realidade espiritual é, devolver o dízimo esse mês, você tem a consciência e gratidão no seu coração e vive pela fé, que o mês que vem você deve devolver também. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, isso aqui era a lei, tinha um mandamento para recolher, ok? Vamos adiantar. No versículo 7 ele diz, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo... Quem é o inferior? Somos nós. Quem é o superior? Deus. Está comigo? Aí ele diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, entrou na graça, entrou na era da igreja. Então quando nós estamos devolvendo a parte que cabe a Deus, eu estou entregando ao sumo sacerdote Jesus Cristo, embora homens mortais vão receber para administrar. Este iPad aqui, ele me pertence, ok? Me pertence, é meu. Se eu decidir dar esse iPad, você pode dizer, não, não dê não, pastor. Você pode dizer? Pode? Não, pode dizer não. Primeiro, falta educação. Segundo, não é seu, é meu. E eu dou a quem eu quero. Está comigo? Então, muitos estão preocupados, queridos, mas não cabe a você se preocupar com a administração dos recursos. A sua parte como ovelha é devolver a Deus. Embora sejam bem administrados nessa igreja aqui. Mas não é essa associação porque é bem administrada, a associação é porque você tem uma aliança com Cristo. E aí você devolve para Cristo. Homens mortais vão receber e vão administrar. Aí ele continua, você testifica, a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está comigo, queridos? Aí versículo 9 ele diz, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Nos dá uma ideia do dízimo dos dízimos, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Preste bem atenção.
Jesus não foi levantado como sacerdote segundo a tribo de Levi. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aqueles que são ditas estas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de tribo a qual Moisés nunca atribuiu o sacerdote. Não tem aquele corinho que diz que ele é o leão da tribo de Judá? Então ele é rei segundo a tribo de Judá, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, Abraão, pagou o dízimo ao próprio Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de existência. E aí apontava para a realidade da nova criação, para o Filho de Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, se fosse segundo a ordem que não aperfeiçoou ninguém, tinha mudança. Mas como não houve, e sim deu sequência ao sacerdote Melquisedeque, ao sacerdócio, nós devemos continuar obedecendo ao Senhor, ministrando a Ele a devolução dos dízimos e plantando ofertas. Porque quando você dizima, ou seja, você devolve, você santifica os 90%. Isto ainda é muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder divino indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pelo qual nos achegamos a Deus, e visto que não é sem prestar juramento, porque por aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esse com juramento, por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, quando eu estou desenvolvendo o dízimo, eu estou reconhecendo que minha vida não está mais debaixo da influência de Mamon, mas sim do dono do ouro e da prata. Em Ageu ele diz, a glória da última casa, essa última casa é eu e você, não feito por mãos humanas, não feito por mãos humanas, a glória envolve ouro, a glória envolve prosperidade, ser generoso envolve reconhecimento, gratidão. No dicionário Strong também diz, além de reconhecimento, de gratidão pela salvação a Deus, graça, mas diz também que quando você é generoso, você ativa a bênção, que segundo o Provérbio 10, 22, nos enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, quando eu sou liberal no dar, eu não estou falando de dízimo nesse momento, estou falando de ofertas. Você devolve o dízimo, você prepara o terreno para a plantação. A multiplicação vem através das ofertas. O dízimo você mantém o que conquistou, e as ofertas você alcança alvos maiores. Eu vou dar um brado aqui mais de uma vez, porque haverá um destravar. Agora entenda, querido, eu não conheço se disser para você que está prosperando, entenda, em todas as áreas. Focamos um pouco hoje sobre dízimos e oferta, prosperidade financeira, mas falamos um pouco sobre família também, não é isso? Prosperidade envolve tudo, querido. Eu não quero ter $1 trilhão na minha conta e não ter saúde, não ter paz, não conseguir dormir, entende? Não chegou ainda, mas está a caminho. Deus falou comigo sobre um valor, milhões, e eu fiquei alguns dias, Sérgio, isso foi na hora de dormir, porque toda noite quando eu vou dormir, eu dou boa noite ao Espírito Santo, converso com ele e tal, né? E aí ele, um valor, soltou assim, sabe? Isso é muito. Minha mente não tinha condição de pensar, não. Aí passou um dia, 2, 3, acho que uma semana.
Aí soltou outra informação. O que custa você pensar? Né? Porque se eu pensar em um salário mínimo, se eu pensar em 10 mil, se eu pensar em 50 mil, vai pensar em 1 milhão, né? E até um valor até mais do que isso, oh, glória. E eu decidi pensar. O que mudou? Eu vou te dizer o que mudou. Eu já não estou naquela mente de pensar em pouco. E se a neurociência diz que só em eu pensar está trabalhando ao meu favor, imagina eu pensar e falar. Aí hoje eu recebi um abraço de um pastor da Hungria, e ele começou a falar a respeito de uma prosperidade. Meu Deus. E ele disse assim, para mim e para minha esposa, eu aprendi inglês traduzindo a revista do irmão Kenneth Hagin, e ele exaltou essa doutrina que o Rema ensina. Por isso você não pode ficar de fora. Entende? Já mudou. Sabe por que muitos filhinhos de papai perdem a herança? Porque não tem estrutura por dentro. Sabe por que muitas pessoas tiram na Mega Sena e depois voltam a ficar pobre? Porque não tem uma estrutura por dentro, não se preparou. Então, este pensar que eu estou tendo nesse valor, eu estou me preparando. Então, hoje, né, é como se eu já tivesse. Então, quando ele chegar para minhas mãos, não vai alterar quem eu sou. Porque se altera, você perde. Perde a esposa, perde o esposo, perde os filhos, perde a saúde. Por quê? Porque aí entra o amor ao dinheiro. Por isso que antes de receber o processo, eu já pensava no valor, até porque já sabia, e o que ia fazer com ele. Vou devolver os dízimos, nós vamos quitar a casa, né? Uma outra vez, minha esposa quis fazer uma cirurgia, e investimos nisso, investimos a entrada no carro. Entende, queridos? Mas se você só pensa em dívida, fica em pé. Alguém poderia filmar esse momento? Você vai dizer assim comigo. Primeiro você vai dizer assim, diga assim, abundantemente. Esse é abundantemente da minha esposa, viu? Deus, quando me deu a visão sobrará, eu dizia, todas as contas pagas e dinheiro sobrando. Então, quando chegou nesse nível, aí um belo dia meu filho pegou o microfone, né, e disse, todas as contas pagas antes da data e dinheiro sobrando. Aí se sobrar 50 centavos, sobrou. Aí minha esposa pega o microfone em outro momento, diz, vai sobrar abundantemente. Aí já é melhor. Está comigo? Então diga assim, abundantemente. Abundantemente. Mais uma vez, abundantemente. Abundantemente. Agora eu quero que você levante suas mãos em rendição e em adoração ao Senhor. Eu vou dar o brado de sobrará. Quando eu terminar, aí você vai responder para mim abundantemente, tá certo? O sobrará é comigo, abundantemente é vocês nos ajudando. Tranquilo? Vamos fazer isso 3 vezes, tranquilo? Quando eu terminar de dizer sobrará, aí você declara abundantemente. Agora preste bem atenção, pensando nos teus sonhos, porque nesta noite Deus está ressuscitando sonhos. Pensando em emprego se você está desempregado, pensando em boas vendas, em clientes chegando com abundância, porque Deus enviou cordonizes com abundâncias para o povo. Você tem que chamar cliente, querido, você tem que chamar cliente. Deus falou com a figueira através de Jesus, disse, ninguém vai comer mais fruto de ti, e no outro dia aconteceu. Não, aconteceu no mesmo momento, eles viram no outro dia. E eu perguntei ao Senhor, mas a figueira não tem ouvido, o vento não tem ouvido. Isso antes de eu repreender a fúria do vento numa direção que ele deu, e parou mesmo a chuva na hora. Tinha derrubado o palco lá do carnaval, mas a gente tinha um evento naquele dia. Não é feito, sabe, você querer fazer teatro, não. É com propósito e com a direção por dentro. E ele disse assim para mim, tudo que eu criei, tudo, eu criei com a minha palavra. E tudo que eu criei com a minha palavra, ouve a minha palavra. Por isso você pode chamar cliente, por isso você pode chamar dinheiro. Não estamos aqui falando de uma doutrina de chamar dinheiro e você ficar na rede como preguiçoso ou preguiçosa. Estamos falando de você chamar com propósito e você trabalhar. Amém? Vamos lá?
veja processo, veja vendas, veja tudo que você, inclusive livramento, seus filhos, seu cônjuge se convertendo, porque essa visão não é apenas de dinheiro, não. Essa visão, querido, é um propósito celestial. Amém? Sobrará. Sobrará. Aleluia, obrigado. Agradeça a Ele por essa noite, por esse culto. Logo, fica aqui só um minutinho, Eu queria só orar pela diretoria, pode ser, pastor? Tem diretoria aqui? Tem? Pode vir aqui à frente rapidinho a diretoria. As duas, logo. As duas diretorias, Rema e Igreja. Estenda a mão para cá, querido. Você pode orar em outras línguas. Nós cremos em transferência de unção. Eu e minha esposa recebemos várias transferências, como esse casal também, amém? Tanto do nosso ministério, como também de outros ministros, como o pastor Cris, da África. Nós recebemos direto dele, eu e minha esposa, amém? Como o de Randy Clark. Eu creio, eu estou falando, eu creio, amém? Que essa agenda marca um novo tempo. Quando veio no coração para lidar, me veio como um símbolo profético, me permita usar essa expressão. E eu creio no destravar de finanças na sua vida, que vai reverberar nessa igreja, que vai voltar para você. Entende? Não tenha medo de dizer na rua que você é dizimista, que você é ofertante. Não tenha medo não. Estou na rua te chamando palavrão. Nós temos o melhor. 4 leprosos foram num acampamento do exército inimigo, e Deus fez um ruído, e eles tiveram abundância. Um não creu, morreu, e eles caíram em si e disseram: oxe, é dia de boas novas. Então boas novas está relacionado com a abundância, e Jesus disse: eu vim para que tenham vida com abundância. A proposta de Deus é que dinheiro sobre com força na tua vida, sobre na igreja local, amém? Glória a Deus. Eu vou orar por eles e você vai receber também, amém? Pai, te dou graças em nome de Jesus. Obrigado por uma nova estação. Uma nova estação. Oh, aleluia. A palavra é: não temas. Segue adiante, não temas. Abundância neste lugar. Abundância. Creia. Eu chamo prosperidade. Vem para fora. Vem, vem. Esta é a hora, este é o momento do destravar, nós declaramos: sobrará, e sobrará bastante, 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 sobrará bastante. O Senhor está aqui com um propósito. Fique firme. Em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui. Deus te plantou.